A Velhota, de Luiz Bernardo Rohuana, em Nós Matamos o Cão Tinhoso. Eu juraria que não cheguei a perder o conhecimento, embora pouco antes de cair eu tivesse experimentado aquele estado de embotamento da sensibilidade que, quando nos toma, restringe nossa capacidade de defesa aos gestos puramente instintivos, mas estupidamente lentos, que todos conhecem nos boxers grogues. Acho que ninguém podia avaliar o esforço tremendo que fiz nesses não sei se longos e breves momentos, mas conduzir os meus punhos brutalmente pesados antes de ganharem movimento e incrivelmente flutuantes depois de erguidos. Entretanto, as pancadas que recebia não se aliavam a qualquer sensação física, porque só lhes percebia o eco diluindo-se lentamente dentro da minha cabeça. Esse maldito eco, e só é esse, é que foi o culpado de eu cair. É que atrapalhava-me muito e fazia com que antes de me levantar um braço, tivesse de pensar com força que tinha que levantar um braço. Caí lentamente, com plena consciência de estar caindo. Primeiro senti-me quase bem no chão, embora o eco continuasse a encher minha cabeça. Quando abri os olhos, veio o zumbido e senti raiva de mim mesmo por ter caído. O eco atrapalhava minha vista a tal ponto que não tinha certeza do que via, mas depois, quando a minha vista deixou de tremer, vi as duas pernas vestidas de escuro, que, nascidas uma de cada lado do meu corpo, cresciam longamente para cima, tesas e tensas, convergindo para a placa de metal brilhante do cinto. Por cima delas, lá em cima, perto da lâmpada do teto, a cara fitava-me, atenta, sorrindo satisfeita. Voltei a fechar os olhos. Senti-me a tremer, mas o eco era mais suportável porque deixava de se processar desordenadamente para ser uma espécie de latejar. Só voltei a abrir os olhos quando tive a certeza de que o tipo já se tinha ido embora, farto de provar aos outros que realmente me batera. Eu precisava ir para casa. Acho que já tinha vontade de o fazer antes mesmo de entrar no bar. Por isso, o que aconteceu lá dentro não era o que me levava a ter tanta vontade de ir para casa. Não vi a velhota e os miúdos não sei desde quando, porque ultimamente eu voltava a casa muito tarde e saía muito cedo, mas não tinha bem a certeza de os querer ver mais alguma vez. A velhota era insípida e os miúdos eram chatos e barulhentos, sempre com porcarias para resolver. Claro que isso não era nada que se comparasse àquilo do bar, de abocado, ou de todos os outros bares, restaurantes, átrios de cinema ou quaisquer outros lugares do gênero em que todos me olhavam de uma maneira incomodativa, como que a denunciar em mim um elemento estranho, ridículo, exótico e sei lá que mais. Que nojentos! E eu sem poder arrebentar exatamente por causa do raio da velhota e dos ranhosos dos miúdos. Aquilo do bar, ainda bocado, era afinal o que se passava. Eu não consegui bater o tipo porque ele era todos os outros, e exatamente como isso é que ele me bateu. Não adianta contemporizar, tudo é a mesma coisa. Mesmo os que têm a mania de que fazem exceção, só são isso em campos neutros ou quando tenham necessidade de vir até mim, porque em volta deles edificam muros de tabus e defendem-se com os mesmos nojentos olhares enojados sempre que alguém vai para além desses muros. Eu que o diga. Eu precisava ir para casa. Ia comer arroz e caril de amendoim, como eles queriam que fizesse, mas não para encher a barriga. E precisava ir para casa para encher os ouvidos de berros, os olhos de miséria e a consciência de arroz com caril de amendoim. Sentada na esteira, a velhota estava quieta, a ver os miúdos a comer. De vez em quando levantava-se um e vinha trazer-lhe o prato de alumínio para ela servir-lhe mais. Foi de uma dessas vezes que a velhota deu comigo. Estava com a colher de pau erguida, cheia de arroz, e ia despejá-lo no prato, quando, parecendo lembrar-se de qualquer coisa, se virou para a porta. Logo que me viu, espreitou para o fundo da panela e perguntou-me se queria comer. Ainda não sei se quero comer ou não, respondi. Virou-se para o lume, demorou-se um bocado a olhar para as chamas com a concha ainda no ar e depois perguntou: Estás zangado? Estás tão zangado que não podes comer e nem sabes se queres ou não? Não, não estou zangado. A velhota pensou ainda um bom pedaço e resmungou. Então está bem, se não está zangado. E como ao dizer isso estivesse virada para o miúdo, perguntou-lhe como se isso lhe interessasse mais do que qualquer outra coisa. Quito, o que é que tu estás aí a mastigar sem parar, Quito? Antes que o Quito desimpedisse a boca para poder responder, a Catídia berrou lá no fundo. Do fundo. Esse Quito está a mastigar a carne que roubou do meu prato sem eu ver. É minha, mamã. Ti? Quito, tu és um ladrão. E voltando-se para mim. É minha, estou te a dizer, mano. O Quito mostrou na palma da mão tudo que tirou da boca e admirou-se. Esta carne, Cate, esta aqui, foi a mamã que me deu. Estás a ouvir? E para mim. Não foi, mano? A essa altura já os miúdos estavam num berreiro desgraçado e a velhota impôs-se.
Shhh. Calou-se tudo num instante, menos a Catídia, que ainda choramingava. É minha, é minha. Ele roubou. Que tu não tens a vergonha? Eu vi-te. Mas os outros miúdos ajudaram a velhota. Shhh. A Catídia virou-se para eles. Shhh. E desataram-se todos a fazer shhh. Com a colher de pau ainda erguida, a velhota olhava para aquilo tudo. Depois os miúdos fartaram-se da brincadeira e voltaram a comer, e o Quito pôs na boca tudo que tinha na mão. Só então é que a velhota despejou a colher no prato do Quito. Antes de lhe pôr caril, pensou um bocado, e voltou a servir-lhe outra e outra colherada de arroz. Quando o miúdo se ia embora, perguntou-me com um ar distraído. Mas a verdade é que não sabes se queres comer ou não? Bem, e se eu quiser? Aborrecia-me aquela insistência, caramba. A velhota pareceu ficar aflita. Espreitou para o fundo da panela e sorriu-se para mim como quem ia desculpar-se. É que só há o coco. Lá dos cantos os miúdos comentaram. Xiii, ao coco? O Quito fez shh, e todo mundo se pôs a fazer shh. A velhota berrou e os miúdos continuaram a comer. Então por que insistes em perguntar se quero comer? E o que é que tu vais comer? Eu não tenho fome, respondeu a velhota. Mas não há mais comida, não é isso? Eu não tenho fome. Não tenho, juro que não tenho. Mas se tu quiseres, faço chá no instante, queres? Eu também não tenho fome. Nesse caso, faço chá para os miúdos, para eles tomarem, se continuarem com fome. Depois, não me pude furtar ao impulso de abraçar a velhota. Ela manteve-se quieta quando enterrei a cabeça entre os seus seios. Rindo-se nervosa, protestou. Mas tu não costumas fazer isso. E continuou-se a rir-se até ter coragem de me apertar nos braços. Meu filho. Senti-lhe os dedos ásperos a percorrerem-me timidamente a cara. Depois beijou-me e riu-se muito. Ouvi os miúdos a rirem-se também. Tu não costumas ser assim. O que é que foi, meu filho? Meu filho. Tens fome? Queres que eu faça chá para ti? Eu já não ouvi aquele tom de voz desde não sei quando, e talvez nem me lembrasse de o ter ouvido alguma vez. Bateram-te? Diz-me, meu filho. Eles bateram-te? Quem foi? Não, não me bateram. Mas eles fizeram-te alguma coisa, não fizeram? Tu estás com raiva, não é? Tentei não falar, mas não tive tempo de pensar. Eles destruíram tudo, eles roubaram, eles não querem. Sentia prender a respiração e endurecer ligeiramente. Não queres contar? Não? Não queres? Não serve de nada. Os miúdos aproximaram-se. Conta, conta! Nada. Vocês hão de crescer. Agora não chateiem. Sim, meu filho, há o tempo. Tudo há de mudar, tudo há de melhorar. E quando eles crescerem, hão de crescer, pois hão de crescer nisto. De verdade que não queres contar? Conta, conta! E os miúdos rodeavam-nos na esteira. Não, eu não contaria. Não fora para isso que viera para casa. Além disso, não seria eu a destruir neles, fosse o que fosse. A seu tempo alguém se encarregaria de os pôr na raiva. Não, eu não contaria. Meu filho. Acho que me sobressaltei ao ouvir a velhota. Meu filho, eu não entendo bem o que estás para aí a dizer. Palavra que não entendo. Mas tu tremes, tu estás assustado ou muito zangado ou outra coisa qualquer. E o que tu dizes não é bom, porque estás a tremer. Palavra que estás a tremer. Talvez a velhota tivesse razão, porque deve ser raro a velhota não ter razão. Mas de toda maneira isso não modificava nada. Eu não contaria e pronto. E ainda que contasse, de que serviria isso? Sim, de que serviria se a porcaria, o raio da porcaria daquilo tudo viria para aqueles miúdos, com outras pormenores, em outras circunstâncias e com outros nomes? Vocês todos, dormir, anda. Sim, dormir. O que é que estão a olhar? Dormir. Mas, quem sabe? E também, por que não acreditar? Por que não acreditar em qualquer coisa de giro? Como, por exemplo, que a formação dos miúdos fosse diferente da minha, e que lhes conferisse uma condescendência para com aquelas coisas, uma condescendência que as minhas coordenadas emocionais não comportavam, e que talvez eu, sei lá, que talvez para eles o tempo brigasse a mais compreensão, mais carinho, sim, a mais humanidade. Porque talvez a velhota tivesse razão, ao tempo, o tempo. Meu filho, os miúdos já se foram. Sim, eu vou dizer, eles bateram-me. Quem foi? Mas isso não é tudo, tu tremes. Sim, isso não é tudo. E até não é nada. Eles fizeram-me pequenino e conseguem que eu me sinta pequenino. Sim, é isso. Isso é que é tudo. E por quê?
eles nem o dizem de alto. E tudo cai de repente, com barulho aqui dentro, e cai, e cai, e cai. Bem, acho que o melhor é não querer saber disso para nada, porque não percebo nada do que tu dizes. Ficamos silenciosos os dois, e de tal maneira estávamos abraçados que não sabia se era realmente ela que tremia. Tenho a impressão de que só neste momento é que vi as chamas, embora estivesse há muito tempo a olhar para elas. O seu calor era bom e envolvia-nos, mas para isso elas torciam-se num bailado estranhamente rubro. Só deixei de as olhar quando a velhota falou de uma maneira que me fez logo pensar que ela tinha estado um bom pedaço a matutar na maneira de me dizer qualquer coisa que afinal não dissesse. Acho que ela só disse: "Meu filho."